Eu tô gravando esse vídeo pela milésima vez, porque eu sou péssima com tecnologia. Eu acho que isso é até, tipo assim, um estereótipo da mãe, né? Curioso. Enfim. E eu posso gravar 1000 vezes, e pra mim parece muito estranho estar falando sozinho numa sala. Não deveria ser, uma vez que eu sou de uma geração que cresceu ouvindo os pais dando boa noite a uma televisão, né? William Bonner. Enfim, não é disso que eu vim falar, né? Não é por isso que eu estou abrindo mão do meu senso de ridículo. Porque o que eu quero mesmo falar é sobre um comportamento que eu tenho visto nas redes sociais, que eu acho muito estranho, eu não acho que seja normal, que é a fobia de crianças. Esses fatos começaram a ser mais corriqueiros. Por exemplo, eu vi há um tempo atrás umas notícias falando sobre espaços públicos que estavam restringindo a entrada de crianças. Na verdade, estavam proibindo mesmo. A princípio, eu não tenho nada contra, não sou contra esse tipo de proibição, porque eu entendo e concordo que nem todo local, nem todo espaço público, ele está adequado para poder receber crianças, no quesito segurança, entretenimento. Mas a questão que pegou para mim é que essas crianças estão sendo proibidas de frequentar certos espaços, não é pela segurança delas, e sim para garantir o conforto e comodidade das pessoas criançofóbicas, tá? Acabei de criar esse termo aqui, criançofóbicas. Eles tentaram criar ambientes, adequar espaços para que elas ficassem bem sem que as crianças estivessem lá para incomodar. Tem sido bem comum também eu ver algumas pessoas falando, publicando na internet, sem nenhum receio, que não gostam de crianças. Aí elas falam que crianças são barulhentas, que crianças são chatas, que crianças são fedorentas, que crianças não sei o quê. Fala que a criança é mal educada. Quando, na verdade, o que eu tenho observado é que a sociedade, ela não compreende a criança. A sociedade, ela quer que a criança tenha um comportamento tão nulo quanto um de um animal de estimação. E se a criança vai contra esse desejo descabido do adulto, ela é taxada de mal educada. O que acontecia é que as pessoas estavam apresentando essa rejeição à criança. E aí eu comecei a pensar e recordei de outros textos, outros comentários que eu já tinha visto na internet. Aí eu lembrei de uma passagem que tinha num livro de Glória Calil. Peraí, antes que vocês comecem a pensar que tipo de pessoa sou eu para ler Glória Calil, eu vou explicar logo que eu estava num consultório, esperando para ser atendida. Eu tinha duas opções, Glória Calil ou então Revista Caras, tá? Aí eu optei por ela, era o livro Alô Chicks, acho que é isso, Alô Chicks, era isso o título. E no livro, numa passagem lá que eu li, né, eu li só alguns trechos, ela falava sobre, para ela, um exemplo de criança educada. Quando ela falava sobre isso, ela citava um episódio que aconteceu com ela, em que ela estava num restaurante fino, e uma mesa próxima dela tinha um pai que jantava com seu filho de aproximadamente 7, 8 anos. E aí ela narrava a cena, dizendo que essa criança comia educadamente, em silêncio, com seus talheres, que eles conversavam civilizadamente e a criança ria baixo. Eu fiquei falando assim, gente, então é isso. O que as pessoas esperam de uma criança é que ela haja como um adulto. Só que eu sinto dizer, criança que age como adulto não é uma criança saudável. Tá certo. Eu não tô dizendo que criança não tem que ter limite. Não tô falando isso. É lógico que nós, adultos, pais, professores, nós temos que ensinar as crianças a ter limites. Nós temos que impor esses limites. Só que esses limites, eles precisam respeitar a natureza da criança. Criança saudável, ela precisa explorar o espaço em que ela vive. Então, assim, ela vai mexer nas coisas que estão ao alcance dela. E se isso te incomoda, se isso é um problema, então, meu conselho é, se você vai receber na sua casa alguma criança, alguma mãe com filho, deixa separado algum objeto que não seja um objeto de valor e que não ofereça risco à integridade física, psicológica daquela criança, e permita-se um espaço, encontre um espaço onde ela pode chegar, onde ela pode brincar, porque a criança, ela percebe quando ela não é bem-vinda no local, assim como nós adultos. Então, assim,
Se ela chega, não tem nada que ela possa fazer, ela não é bem-vinda, ela é obrigada a ir contra a natureza dela e ficar sentada no sofá por horas, enquanto todos os instintos da criança querem explorar, querem conhecer, a mãe ou o pai, o responsável, limita a criança a ficar sentada no sofá por N horas, porque o responsável está fazendo um social. Então, assim, a gente desrespeita aquela criança na medida que a gente não respeita a sua natureza, na medida que a gente não entende como ela precisa agir ou como tem que ser esse ambiente em que ela está para ela se sentir confortável. Ela chega num ambiente onde ela não é bem-vinda, ela percebe, ela vai começar a incomodar para ir embora. Aí é nessa hora que as pessoas dizem que a criança é maligna, que a criança é chata, que ela não tem limite, que ela não respeita a autoridade do pai, porque o pai mandou ela ficar 2 horas sentadas e ela não conseguiu ficar 2 horas sentada em silêncio. Então, quando o Glória Calil faz isso de uma criança, nós estamos falando não é de uma criança educada, nós estamos falando de uma criança adestrada. É completamente diferente. A criança, ela precisa ter esse período, né? A gente fala da primeira infância, segunda infância, onde a criança vai tendo desenvolvimento adequado daquela idade. Então, se a gente não permite isso, nós estamos podando um processo importante no desenvolvimento da criança, não só motor, mas psicológico, e isso vai fazer toda a diferença no futuro. Então, assim, se você vai receber essa criança em casa, reserve esse espaço para ela. E quando eu falo de um objeto para ela brincar, para ela se entreter, eu não estou falando de lápis e papel e muito menos de smartphone. Eu tô falando realmente de algum brinquedo, algum objeto, qualquer coisa, uma bola de meia, alguma coisa que ele pode jogar pra cima. Porque aí também, né, depois não acha ruim que chega a criança na casa, sai escalando os móveis, funda dentro do guarda-roupa do outro, sai correndo com um consolo na mão. Mas, poxa, né, gente, a gente precisa tentar ao mínimo receber aquele convidado de uma maneira satisfatória, que ele seja bem-vindo em nossa casa. Se você não pode realmente oferecer isso, se você não tem interesse de oferecer essa estrutura para uma criança, então não receba em casa, tá? Eu acho que é bem melhor do que receber e depois ficar falando que não gosta de criança. No mais, crianças birrentas o são por um equívoco pedagógico dos pais. O que isso quer dizer? Quer dizer que está ensinando errado. Olha, falta verbalizar limites, falta negociar, falta fazer acordos e respeitar esses acordos feitos com as crianças. Porque, gente, para os nossos filhos, para as nossas crianças nos respeitarem enquanto pais, enquanto autoridade, a gente precisa conquistar o respeito deles, tá? E isso aí a gente não vai impor. Se a gente tentar impor regras, impor limites, impor respeito, esse respeito ele vai ter um prazo de validade, até o dia que seu filho perder medo de castigo, de palmada, tá? Então, chegar nesse momento, ele não vai mais respeitar suas regras, vai ser do jeito dele. Ele não vai ter compreensão, não vai conseguir entender como, de que maneira essas regras e esses limites impostos fazem sentido na vida daquela criança. De que maneira isso está agindo na vida dela para torná-la uma pessoa melhor. A pessoa precisa compreender, a criança precisa absorver esses limites e compreender. Então, esse negócio de palmada, de cantinho do pensamento, a gente não pode querer que a criança, quando ela deixa de fazer uma coisa porque apanhou, é um sentido natural. Dói, então eu não vou fazer. Então ela deixa de fazer porque dói. O dia que deixar de doer, ela volta a fazer. Porque ela não compreendeu de que maneira aquilo afeta a vida dela. Então eu estou falando de consequências naturais. É preciso chamar seu filho e falar: filho, olha, isso não é legal, isso não é certo, você não deve fazer isso, por isso, isso. E aí você explicar as consequências naturais. E consequência natural não é chinela voando na testa, sabe? São coisas que acontecem, são as consequências dos nossos atos, elas precisam ter essa noção. E quando ela quebrar a regra, ela vai falar: poxa, minha mãe, meu pai, eles estavam certos. Realmente, eu fiz e aconteceu conforme dito. Então, aí sim, os limites são duradouros. E para impor limite, não quer dizer que seu filho precisa ser um adulto pequeno. Ele pode ser a criança feliz, a criança que corre, a criança que mexe. É claro, tudo com moderação, né? Todo o excesso pode ser um problema. Se seu filho é aquela criança que não consegue parar quieto, que mexe em tudo, que quebra tudo, que mesmo tendo as coisas dele, ele não consegue ficar só naquilo, ele pode ser uma criança hiperativa, né? Não sei. Então, pode ter ali uma síndrome, alguma coisa que é necessário avaliar mais de perto com um profissional. Então, é isso. Eu acho que limites, eles não são estabelecidos com tapas, com castigos, com ameaças, nem com um peido de paquita. Isso aí, pra mim, é desrespeito e preguiça. E cabe bem os dois adjetivos. Então,
Era mais isso assim que eu queria estar falando, porque, como eu falei no princípio do vídeo, eu acho que a gente tem que começar a questionar as nossas atitudes e principalmente as coisas que nos incomodam. Por que que uma criança me incomoda tanto? Então, será que o problema está em todas as crianças do mundo? Existe um problema na natureza da criança? Existe alguma coisa errada na nossa cultura em relação às crianças? O que está errado? Então, acho que muitas vezes a gente precisa questionar isso e entender que o problema, às vezes, não está na criança, no comportamento da criança. E quando está no comportamento da criança, ela é uma resposta ao nosso comportamento. Então, ela é um reflexo da educação dos pais, ela é um reflexo da sociedade em que ela vive, ela é um reflexo da dinâmica de dentro da casa dela. Então, antes de sair julgando e falar que a criança é mal educada, ou que criança é chata mesmo, que tem que parar de ter filho, aí é melhor a gente repensar as nossas atitudes, repensar a maneira como a gente encara isso. E aí eu acho que é respeito abaixo de tudo, respeito com a criança, respeito com a natureza dela. É isso, eu acho que isso é um questionamento importante e eu acho que a gente precisa mesmo falar sobre respeito. Eu acho que algumas mães nem vão gostar muito desse vídeo, porque eu acho que mãe, né, maternidade é uma coisa assim questionável na nossa cultura. Uma mãe nunca aceita que os seus métodos sejam questionados. Eu durante muito tempo, eu fui uma dessas mães, até eu começar a perceber que por mais que eu quisesse fazer certo, eu fazia errado. Mas enfim, eu já estou entrando em outros assuntos, porque para mim é um assunto muito que eu gosto muito, ele também é muito amplo, tem muitas ramificações, a gente pode falar sobre várias coisas falando de uma só. E é isso, eu vou acabar logo esse vídeo aqui. Obrigada pela atenção. Eu acho que em breve gravarei outros sobre outros temas, sempre relacionados à educação, à criança, à maternidade, enfim, é isso.